Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aos canais do No Kick do 3x3. Quem vos fala é Zé Esborracha e hoje mais uma live, né, para poder aí potencializar as nuances, as vertentes dessa modalidade olímpica. Eu estou falando do nosso amado basquete 3x3. Olha só, vamos fazer o seguinte, hein? Para começar muito bem essa hora, você vai já mandar o aviãozinho para todo mundo, convida todo mundo, compartilha essa live, porque hoje nós vamos conversar com uma campeã, uma tetracampeã do basquete 3x3 femininos aqui no Brasil, senhoras e senhores. Para você que não sabe, não conhece, nós estamos fazendo um trabalho investigativo, né, para poder conhecer aí, né, as mulheres também, a rapaziada, todos e todas que fazem o basquete 3x3 brasileiro acontecer. Então é o seguinte, ó, já que você tá aqui junto com a gente nessa live muito legal, vamos lá, gente, mandando aí para todo mundo, tá, para você não marcar bobeira, porque hoje nós vamos aqui trocar uma ideia e conhecer um pouco mais como que é essa cena, né, do basquete 3x3 feminino. E ó, já quero introduzir aqui falando, né, sobre essa personalidade que vai falar com a gente. E eu já na sequência vou aí, né, chamá-la pra gente começar a trocar essa ideia. Olha só, hoje é feriadão, né, meu dia 9 de julho. Olha só que legal, muita gente chegando por aqui. E é o seguinte, ó, nossa convidada de hoje, ela é natural de Vilhena, em Rondônia, é personal trainer. Ela também já ganhou aí, ó, uma disputa do X1 que garantiu a ela assistir um jogo da NBA lá nos Estados Unidos, moleque. Olha que legal, hein? Ela faz parte do time de basquete 3x3 feminino Guacho, que a gente vai falar sobre o Guacho aqui, que manda super bem, né? Como eu já disse aqui, é tetracampeã de basquete 3x3, joga a modalidade há 2 anos. Ah, isso me gerou uma curiosidade aqui, eu quero saber isso, né? Da nossa grande atleta, ela chamada Ana Cruzeiro, senhoras e senhores. Eu já vou aqui, né, convidá-la para poder entrar nessa live aqui, interagir com a gente, pra gente já bater esse papo bacana, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, hein? E você ainda não perde tempo, vai, manda, tá todo mundo no feriado, todo mundo pensando na vida, como vai ser, como será. Tá aqui no Kick do 3x3, vai ser um prazer aí receber você. E lógico, você pode salvar também, compartilhar, assistir junto aí com os amigos, compartilhando nos grupos de WhatsApp, que vai ser bem legal, certo? E aí? Olá! Tudo bem? Tudo e você? Que da hora, ó, deixa eu só levantar aqui minha câmera, porque minha câmera tá um pouquinho baixa, Aí, agora sim, agora sim! Olha que legal ter você aqui, Ana. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí, hein, meu? Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui falando do 3x3 e do 3x3 feminino, né? E vamos conversar, né? Vamos nessa, ó. Hoje a minha internet, hoje passou o dia com malcriações, a minha internet. Ela hoje travou bastante. Então, se por algum acaso travar... Eu te perdoo dessa vez. Tá, só dessa vez. Tá, vamos lá. Meu, ó, já pra gente começar, o pessoal sempre manda bastante perguntas aqui em box, né? Fala, poxa, Borracha, eu vejo muitos homens aparecendo nas entrevistas, mas não vejo as mulheres. Você precisa desbravar o Brasil, né? E justamente por isso que a gente está buscando aí atletas, né, de referência, até quem mesmo está começando, porque aqui no No Kick do 3x3 a gente tem essa ideia de registrar, né, as experiências, compartilhar as vivências também, de todos os atletas, assim, em diferentes níveis, sabe? Tipo, pode ser, comecei ontem, mas aí o porquê que você começou. Então isso é uma coisa que nos atrai muito aqui, né, em querer documentar tudo isso. Então, olha, eu vou já começar perguntando para você,
Você vê que é engraçado, né? A entrevistada é você e eu que falo bastante. Não tem problema, bora lá. Ana, como que você. Como é que começou esse relacionamento com basquetebol, meu? Conta pra gente aí, como é que começou isso na sua vida? Então, eu tinha 11 anos, né? E eu morava em Rondônia, e aí com 10 anos eu vim para Curitiba. Em Rondônia, a qualidade de vida é muito diferente daqui, o custo de vida é muito diferente. E aí minha mãe podia ficar mais tempo em casa, ela podia cuidar da nossa alimentação, então eu era super magrinha. E aí, quando a gente veio para Curitiba, meus pais tiveram que ir para uma outra realidade, tiveram que ir trabalhar o dia inteiro. E lá em Rondônia eu estudava no colégio particular evangélico ainda, então era super rígido. E a minha mãe trabalhava meio período nesse colégio, então a gente passava muito tempo com a minha mãe. E aí, quando veio para cá, a gente teve que ir para um outro mundo e por estudar nesse colégio particular, a gente fazia um pouco da adaptação, porque tudo que a gente tinha aprendido aqui no público, já eles estavam começando a aprender e eu já tinha aprendido. Então eu cheguei meio que no meio do ano, meio perdida, e aí nesse tempo eu tive que ficar com uma tia. Todo mundo tem a tia rica. Todo mundo tem a tia rica. E aí eu fui ficar com a minha tia rica. E aí, minha tia, pensa, duas crianças, minha tia nova, rica, o que ela foi mostrar? O que a gente não conhecia. McDonald's, lanche, salgadinho. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquele salgadinho da Elma Chips, assim, eu falei, eu lembro até hoje, brilhando assim, ó, na minha frente. E aí, eu engordei 10 quilos e menstruei, só que pequena, pela quantidade de hormônios e tudo mais. Só que, teoricamente, eu era pequena, eu achava, mas eu já tinha 1,65, 1,67 ali. Eu já era grande para 11 anos. E aí, eu fui lá para a quinta série, e daí na quinta série veio o Centro de Excelência do Basquetebol, chegou em Curitiba. E aí, a Dalila foi até o meu colégio, junto com o meu primeiro professor, que foi o Paulo, e aí eles foram na sala. E antigamente era aquele negócio, o grande... gordinho ou magro não interessava. Se fosse grande, tava dentro. E aí me chamaram para fazer essa peneira no colégio para começar a participar dos jogos. Aí eu fui, né, participei, acabei passando, obviamente, né? Eu era pivô 5 do time, né? Maior, gordinha, e aí eu comecei. Eu lembro que no meu primeiro treino me perguntaram assim: quem sabe o que é drible? Aí eu metida, né? Eu, professor. Daí ele, o que é? Eu falei, drible é quando tem uma pessoa na frente, daí você dribla para um lado, dribla para o outro e passa o cara. Dele, não, drible é isso. Daí bateu a bola. Assim. E assim eu comecei, e aí depois disso acabou o Centro de Excelência por conta das políticas. E aí eu tive o meu primeiro professor de rendimento, né, que foi o Alexandre, e que acabou abrindo um projeto e abrindo uma associação onde os pais, por um ano, ele bancou todas as competições, né? Quando o governo saiu, ele do bolso bancou as competições. E aí depois foram entrando os pais com dinheiro, abriram uma associação e aí a gente continuou no basquete. Aí eu fui para fazer faculdade por conta do basquete no Dom Bosco, né? E aí fiz toda a minha formação no basquete, joguei universitários por conta do basquete. E muito do que eu sou hoje, não morra, pelo amor de Deus. Eu tô engasgando aqui com a nossa língua. Continua. E aí, muito da minha profissão veio do basquete, tanto que eu entrei na faculdade achando que eu ia pro lado do treinamento, acabei indo pro personal e pro cuidado de mulheres e jogo basquete até hoje. Eu tenho 33 anos, então eu jogo basquete master, eu jogo basquete em São José adulto. Aí começamos o 3x3, desde o primeiro campeonato a gente esteve aqui em Curitiba do 3x3. Jogo também o campeonato goiano, porque a minha melhor amiga mora em Caldas Novas, então eu jogo lá também. E tudo que tem, o que o São José não jogar e o que não jogar por Ponta Grossa que eu jogo Master, me convidou, eu vou.
Muito bem, hein? Nossa, hein? Que currículo, mega currículo aí, né? Então existe uma relação profunda de intimidade com o basquete, né? É isso aí. No Olha, meu, engraçado porque... quando eu casei, antes de eu Pode falar. casar, a gente fez um curso de noivos, né? E aí o terceiro ou segundo encontro era quais são suas prioridades e o que você não abre mão. Daí eu falei assim, você fala antes já, para não ter briga depois. Eu falei, olha, eu moro onde você quiser, eu faço o que você quiser. A única coisa que eu não abro mão é o basquete. Se o lugar que a gente for tiver basquete, se a gente mudar de lugar ou for tiver basquete, tranquilo, fechado. Sensacional, e até na hora do casamento você teve que, né, defender ali com força, com as unhas, né, essa paixão também que é o basquete da sua vida. Nossa, que legal isso, hein, meu? Então você já vem aí de uma vasta experiência com o basquetebol, né? Porque quando eu te Sim. perguntei há quanto tempo você joga, né, o basquete 3x3, você falou há 2 anos. Eu falei, poxa, eu vou conversar com uma mulher que já é tetracampeã, onde ela mora. Tipo, como assim? Né? Como é que surgiu esse lance de você fazer essa transição também, né? De Uhum. estender, na verdade, né? De Então, sair do 5 contra 5 que você joga para ir uhum. para o 3x3. Então, o que acontece assim? Eu sempre fui muito, e eu acredito muito que o basquete feminino ele só vai crescer quando as mulheres resolverem por si só, própria, por a minha vontade, que ele precisa crescer. Enquanto eu ficar falando que o basquete feminino não cresce, o basquete feminino não tem apoio, mas qualquer campeonatinho que tem do lado, eu não vou, porque eu não vou abrir mão da minha descanso no sábado, porque esse campeonato não tem gente que para competir no meu nível, porque esse campeonato vai ser aberto, porque isso, porque aquilo, o basquete feminino ele não cresce, né? Então eu pensei assim, cara, na minha cidade, o Paraná, né, a gente joga, tem o privilégio de jogar por São José dos Pinhais, que é uma equipe que joga estadual, mas Uhum. em contrapartida os outros times que não têm tanta remuneração não conseguem colocar um time. E a gente fica meio refém desse campeonato estadual, né? Dos grandes campeonatos. E aí eu vi no 3x3 uma possibilidade de ter mais meninas jogando e fazer com que o basquete feminino de todos os níveis se desenvolva. Porque quanto mais gente na base, mais gente praticando, tudo vai melhorando, né? E aí teve o primeiro campeonato de 3x3 aqui e aí a gente foi participar. E aí teve o da Decathlon, daí teve o pequenininho. E esses menores, eu nem tenho na minha conta, porque a Esther, que é uma menina que está morando nos Estados Unidos hoje, uma amiga nossa que começou também no 3x3, ela mesma fez a minha conta, que eu não sabia muito bem como é que funcionava lá no FIBA, com um e-mail que eu já perdi, agora já tenho outro. E aí a gente começou participando. Então, o que acontece? Quando começou o do Bruno do Tetra, do BSS Sport, ele fez um campeonato e esse campeonato tinha um nível menor, né? E aí a gente foi lá, foi campeão da primeira edição, foi bem tranquilo, até Coab veio pra cá com o time. E aí no segundo Uhum. começou aquele negócio, precisamos ser campeãs. E aí começou a melhorar o time da Coab. Aí veio um time da Coab e a gente acabou ganhando de novo. Aí ela montou mais um time, aí a gente acabou ganhando de novo. E aí no último ela veio com meninas da seleção brasileira do 3x3 e com duas pivôs bem grandes, mas a gente acabou ganhando também, né? Então, eu penso assim, aqui no 3x3 é uma oportunidade muito grande, que você vai ter uma virtude e um ponto fraco, né? Sempre um ponto forte e um ponto fraco. Então, a pessoa alta no 3x3 vai perder velocidade, a pessoa baixa do 3x3 vai ter problemas com marcar, mas vai ter um chute longo se sair, vai ter uma infiltração que a pivô não vai pegar. Então, o 3x3, ele é de 3, mas ele é muito individual. Você entender qual é o meu ponto fraco, porque no 5 contra 5, o teu ponto fraco tem uma amiga tua que vai ajudar você, né? Lá não.
Lá não, pode ser que ela consiga, mas pode ser que esteja todo mundo aberto e é você e a outra pessoa, né? É sobre isso. Então, é muito rápido. Então, você precisa saber já do teu ponto fraco e do teu ponto forte, né? E também saber que você precisa de cabeça, que saber que você vai levar a bola lá embaixo sozinha, que você vai perder um rebote se você tá brigando por uma bola, que se você for ajudar, você vai levar uma bola de 3 pontos de uma menina boa e aí você vai escolher, né, aquilo que é menos prejudicial para sua equipe, né? Então, a cabeça de quem está no comando faz muita diferença também no 3x3. Ter uma pessoa comandando ali faz muita diferença. Uau, você já respondeu, eu acho que umas 3 perguntas aqui. Eu ia falar sobre leitura de jogo, né? O que atleta precisa para poder. Você já deu uma aula aqui, né? Além de personal trainer, é um atleta muito bem formado. Inclusive, Ana, é muito importante a gente falar sobre isso, sobre essa situação de jogo, né? Esse dinamismo do basquete 3x3. Porque é totalmente diferente, é quase um outro jogo, É né? muito louco. É um outro jogo. É um basquete, só que É muito no louco. 5 contra 5, no 5 contra 5 você tem uma função. Se você é pivô, você tem uma função, armador, ali você tem, né? Tem as estratégias, mas tem o modo de defesa. Mas no 3x3 tem também, né? Sim. Mas é muito rápido e você não dá para ficar muito tempo com a bola. Então é muito louco isso, né? E algumas fichas, é a mesma coisa do basquete, porque o basquete 3x3, ele começou em 2007, mas até chegar aqui, chegou muito recente no Brasil, né? Forte. E a galera achava que era uma brincadeira, né? Por exemplo, no basquete 1 contra 1 que eu fui lá, que eu acabei sendo campeã, a galera falou, eu não vou, negócio de vila, vou lá pra apanhar, você tá louco? Eu não vou me meter nessas furadas. E é um basquete muito forte. E assim, ó, um basquete 3x3, ele te proporciona, dependendo da sua defesa, você é uma menina que não é tão rápida no jogo de 5 contra 5, mas dependendo da sua defesa, você se torna uma menina rápida. Você não é alta, mas dependendo da sua defesa, você pode fazer um pivô e jogar em cima de uma menina mais baixa, né? Então, eu acho que o 3x3, eles são pontos bem importantes, assim. Muito drible, provavelmente você vai perder com muito drible. 2, check-ball ganha jogo. Tudo define, o jogo é definido no check-ball. O jogo é definido no check-ball. A forma com que você faz o check-ball define a forma de jogo que você vai fazer. Se você ficar muito passivo, a primeira posse, você tá com todo o poder. Quem tem o check-ball tem o poder na mão. Se você passar a bola para o lado, você já pegou o teu poder e jogou no lixo. Então, essa tua primeira decisão, ela tem que ser muito rápida e tem que ser consciente. Você não pode estar fora, você tem que estar vivo, prestando atenção na tua defesa. Fez a finta, ela não saiu, tá paradinho esperando para marcar, vou passar a bola. Veio, ela se moveu, vou bater para dentro. Fechou a defesa. Então, essa primeira bola, ela é extremamente importante, né? E agora, esse último campeonato, algumas fichas acabaram começando a cair, né? Do tipo, coisas do 5 contra 5, de eu vou atacar e vou esperar a minha defesa chegar, para daí eu marcar ela, né? E no 3x3, não. O ataque tem que sair da linha dos 3. Por que eu vou deixar ele lá subir para depois eu marcar se eu posso impedir ele de chegar na linha dos 3? Isso mesmo, olha! Então são táticas que você vai aprendendo de que 5 segundinhos, 4 segundinhos, 2 segundos ali, uma malandragem ali no meio do caminho fazem diferença no 3x3. Fazem. E assim, eu penso assim, que o 3x3 é muito sobre a gente. Se você ficar preocupado se a arbitragem marcou certo ou não, se a bola estava viva ou não estava, se o cara marcou certo ou não marcou, você perde o jogo.
você perde o jogo. Então, você tem que ir aprendendo e tendo aquela maturidade, e as trocas também são muito importantes, né? Você fazer a troca certa, e a personalidade das meninas integrantes do time fazem muita diferença, né? Você ter um time com 3 personalidades diferentes, eu acho que é um grande diferencial para o nosso trio hoje. A gente tem uma 4ª menina, que é a Thalita, que chegou agora, e aí o nosso time base é o mesmo. E aí a 4ª menina ela vai mudando aos poucos ali. Mas... Sensacional, hein? Olha aí, já falando das estratégias, da leitura de jogo, esse entendimento, essa cabeça, né, é muito importante para quem vai jogar 3x3. Porque às vezes o atleta que é de quadra, ele vai competir o 3x3, ele vai se sentir estranho, vai ficar meio difícil para ele, né, para ela, etc. Porque, meu, é muito... já era sexta? Já era, meu filho. Foi tu chutou 2? Dormiu, levou. Em 5 minutos se decide o jogo. É muito louco. Tipo, 21 pontos. E, meu, que da hora, que legal saber isso. Eu queria que você falasse agora, sabe o quê? Como que é a cena do basquete 3x3 feminino aí no Sul? Quando eu falo Sul, tô falando do Paraná, Curitiba, tô falando de... num todo, assim. Então, o 3x3 aqui, agora, está começando a ficar maior. Devido à pandemia, eu acredito que ele não tenha sido difundido também como deveria. Porque a federação, eu conversei com o presidente da federação no último campeonato que a gente teve, que foi em 2019, né? E ele já tinha falado da vontade de fazer um campeonato paranaense de 3x3. Ele já tinha nomeado um representante, né, para fazer parte do 3x3, para ficar representante, que é o Samuca, lá de São José também, que mora em São José. E com a pandemia ele diminuiu, mas agora a gente tinha basicamente os campeonatos bem de praça, bem amadores mesmo, e tinha o campeonato do Bruno da BSS, que veio pela 4ª edição, que aí veio Coab, veio Santos, veio Ponta Grossa, que começou com 4 femininas, a gente brigando para ter feminino, e agora já teve 12 times no feminino nessa última edição. Então, e agora vai ter um da LIB, que aí a LIB vai fazer um campeonato com 10 minutos cronometrados, times definidos como é no FIBA, que infelizmente a gente não vai participar, porque no dia... Eu faço 5 anos de casado no dia 30, e aí eu já tinha comprado minha passagem para ir para Porto Seguro, e aí as meninas não querem participar. Se eu não tiver, elas não vão participar. Mas... Sério? Mas, poxa vida! Não, por uma... Não, mas tá certo, tá certo. Exato. E aí, o que acontece? Agora a federação vai fazer um campeonato de paranaense de 3x3, que não pode vir menina de fora, então não vai poder chamar meninas de São Paulo, para que o basquete 3x3 do Paraná seja criado, tenha uma seleção de 3x3 paranaense que represente o Paraná no brasileiro. Eu acho que por aí já começa muito forte. Isso depende de cada equipe de ter um 3x3, porque muitas delas... Agora também temos o CBB, Sub-23 do feminino, que não tinha, né? Eu tô ali lutando pelas minhas vaguinhas a mais no 23, então muita gente fica assim, vou dar prioridade para esse, por isso eu não vou escrever um 3x3. Então o nosso técnico já falou que vai sim escrever uma equipe. O valor é muito mais em conta do que os 5 contra 5, né? Muito mais acessível. Sim. Exato. E fica muito mais fácil de você patrocinar uma equipe, né? Porque você não precisa levar 12, mais preparador físico, mais mala, mais tudo. É uma equipe reduzida, vai todo mundo. O campeonato é curto, né? Porque fica ali 2 dias, porque tem alguns jogos. Então eu acredito que agora em Curitiba tem outro olhar vai
vai vir pro 3x3. Acredito assim que o Bruno, aqui com o campeonato da BSS, fez com que esse olhar também acontecesse. E eu acredito também que a base, o amador, aquele que não tem tanto contato com o basquete quanto a gente teve de clube, de ter rendimento, precisa ser dissipado, precisa aumentar essa possibilidade, né? Porque o que vai fazer com que você viva melhor, com que você tenha uma felicidade aí, um hobby, é esses campeonatinhos. Porque você não gosta também de sair no sábado e levar bordoada de todo mundo. Você não quer tomar em 5 minutos 21 pontos e ir embora. Você quer brincar, você quer ter a possibilidade de ganhar. Então, esses campeonatos, eles precisam existir, né? Então, aqui no Paraná tá assim, e eu acredito que nos próximos anos ele vai estar bem mais forte. Olha, muito legal, porque isso serve de exemplo para muitas outras cidades, né? Porque a partir do momento que você dá uma estrutura mínima, pelo menos, né, para que se realize campeonatos, workshops, aulas abertas, que seja para que os outros atletas possam experimentar isso, né? Isso faz com que, meu, é como plantar uma semente, né? Você planta ali uma semente, vai regando e ela vai crescendo, criando galhos, daqui a pouco E tá assim, ó, uma coisa gigantesco. que a gente ficou muito feliz, porque agora trocou, o prefeito trocou de São José e veio a Nina, né? E a primeira ação que ela teve, ela fez uma quadra, estrutura de basquete com aquele piso top, aberto numa praça pública. Uau! Pra galera Que jogar legal! 3x3. Ela fez uma quadra de 3x3 igual a FIBA ali, para que a galera tenha esse contato com o basquete 3x3 de praça. Então a gente ficou muito feliz assim, e abriu também as possibilidades do pessoal que tá mais na classe baixa poder ter acesso, porque você chega lá, o Ney Braga, uma estrutura de ginásio, bola oficial, tudo, a galera já fala, cara, isso aqui não é pra mim, né? E agora as atletas de base lá já estão tendo patrocínio, Bolsa Atleta já tá chegando aqui, né? Ainda com um número reduzido, 4, 5 por modalidade, né? Por categoria, mas já tá chegando. Então, isso é muito legal, né? Esse crescimento do basquete. Aqui no Sul, a galera vê muita... os pais da base aqui, eles são muito unidos, assim, para incentivar a galera. E o que acontece também, o que nos Estados Unidos antes acontecia muito, era o basquete, a galera melhorar muito com o personal de basquete, né? E aqui, eu sempre falei para os meus amigos, falava, cara, se especializa em personal de basquete, vai dar dinheiro isso, cara. Se a galera contratar personal, evolui muito rápido e tal. E agora aqui no Paraná também está chegando essa disponibilidade. A galera procurando personal para melhorar, para evoluir mais rápido com o personal. Eu tive acesso ano passado e metade desse ano com um personal de basquete, o Silca, e o meu professor foi meu personal de basquete. E a evolução é muito grande. E pro 3x3, isso faz muita diferença, né? Porque não todo, às vezes as suas habilidades ali de drible, velocidade, não fazem tanta falta, porque tem um sistema, tem uma jogada, tem algo a se fazer, isso faz parte de um conjunto. E isso no 3x3 faz muita diferença, né? Uau, uau, meu, ó, deu uma travadinha aqui pra mim, mas peguei do 3x3, aí alguma coisa. Que no 3x3 você treinar personalizado faz muita diferença, né? Você melhorar drible, melhorar passe, melhorar arremesso e a velocidade, né? Por exemplo, eu pegava a bola e girava a bola antes de arremessar. E esse tempo no 3x3 é muito valioso, né? 1 segundo no 3x3 é muito valioso. Ganha jogo. Ganha jogo, ganha jogo. Então, é isso, assim. O basquete, para mim, é muito bom para conhecer pessoas. Eu conheço pessoas do Brasil todo por conta do basquete. Minha melhor amiga veio por causa de um brasileiro de basquete. Então, eu não me imagino, assim, sem o basquete.
Ó, a Milena deixou um recado aqui, a sua companheira de quadra. Ela falou: deixa essa viagem de lado e vamos jogar. Não, e outra, meu marido é tão desligado que ele marcou um evento que vai ter lá, porque a gente também tem um bar ali, meu marido toca um bar de bandas e tal. Ele, não, vamos fazer no final de semana, dia 30, dia 31, não sei. Daí depois ele, putz, minha viagem. Daí teve que reagendar também. Mas eu tô quase ligando pra Camila e falando, Camila, remarca esse campeonato, porque eu sei que o povo aí, que perdeu com a gente 4 vezes, vai falar que a gente não foi, porque era a regra normal e a gente não apareceu. Eu sei que vai ter isso, entendeu? Vai fazer falta, hein? Ó, ó, meu, que alegria, alegria de verdade mesmo. Que alegria saber, meu, que tá rolando tudo isso aí no Paraná, mano. Meu, assim, desculpa chamar mano, tá? Que é é a característica. Uhum. Meu, eu tô impressionado, assim, com esse empenho, sabe? Desde a base, quando a gente fala base, porque, meu, o basquete, ele, 3x3, ele é oriundo da rua, né? E É. ele vem sofrendo preconceitos, né? Aí em 2007 experimentaram, em 2010 oficializaram. E agora, meu, o Olímpico, a gente, meu, nós tivemos a nossa seleção que por um fio quase, né, conseguiu a vaga, mas agora a gente está nesse movimento de ampliar, de divulgar, popularizar. E, meu, olha, eu tô querendo ir pro Paraná e conhecer de perto o Venha, basquete venha. E daí. assim, ó, eu acho assim que os jogos, a gente jogava um 3x3. Aí o que aconteceu? Com a pandemia, a Mônia, sempre aqui, a Mônia veio para ficar aqui em casa por conta de oportunidades e tal, ela era de Foz do Iguaçu e ficou aqui em casa. Veio a pandemia. O que a gente falou? Cara, sem basquete não vai dar. Vamos para a Bracinha. Jogar com quem? Com o masculino, piazada 3x3, né? E o que acontece? A praça te dá uma resiliência muito alta, né? Porque a pessoa que pede falta é falta, acabou, não tem discussão, né? É, E é porrada, meu filho. E a gente dava mais é, porrada, obviamente, a gente sempre dá mais porrada do que o masculino. A Mônia é a rainha da porrada no masculino. Então a gente melhorou esse 3x3. E agora, a gente vendo os jogos do Brasil e das outras seleções, abriu muito a tua cabeça para velocidade, para drible, para você estar posicionado no lugar certo, para outras coisas. Eu acredito assim que quanto mais, eu acho que depois das Olimpíadas, né, isso vai evoluir muito, porque a possibilidade é muito mais real do que num 5 contra 5, né? é verdade. É, a gente costuma dizer por aqui que o basquete 3x3 são várias janelas abertas. Né? Além de ser um esporte democrático, ele é um esporte que nos dá a possibilidade de, meu, de conhecer outros países, sabe, de chegar até a própria seleção brasileira, assim, treinando dentro das suas limitações, né? Enfim. Mas, meu, que muito legal esse bate-papo nosso aqui, viu? Eu tô gostando demais. Meu, e tem bastante gente. Você é famosa, hein? Porque tem Então, muita sabe o que gente que passou por aqui. aconteceu? Pra mim, eu tô aqui frustrada. Você não sabe que eu tô aqui sofrendo. Porque no meu só tá Por assim, quê? ó, 2 pessoas e nenhuma mensagem. Eu tô aqui falando assim, meu Deus do céu, esse Instagram me bugou, entendeu? Nem minhas amigas que estão aqui que servem pra viver a live. Meu, ó, agora eu quero. Nossa, tanta coisa para perguntar aqui, ó. E eu tô aqui admirado com essa estrutura. Muito legal. Olha, parabéns aí a todos e todas que estão trabalhando em prol do basquete 3x3. A gente quer conversar com vocês mesmo, né? A gente quer saber quem são os protagonistas, porque por muitos anos, né? Apesar que o basquete, por mais que pareça, 2010 para cá são 10 anos, né? Mas, meu, tem uma história. E a nossa briga aqui, Ana,
de revelar e, através dos dados, né, títulos, vitórias, reconhecimentos, a gente começar a reconhecer os nossos camisa 10, sabe? Tipo, meu, tanto no feminino quanto no masculino. A gente precisa criar os nossos ídolos, sabe? A gente precisa exaltar, levantar a bola no 3x3. Porque nesse mercado todo esportivo no Brasil, a gente sabe que tem várias áreas que sofrem com isso, né? De conseguir acesso, porque não tem recurso, não tem tecnologia. Mas eu vejo que agora o basquete 3x3 no Brasil ele vai explodir. Vai ser uma febre, assim. A única coisa que eu acho que as coisas deveriam mudar é o seguinte: Paraná, em nível de competição, a gente nunca vai conseguir bater São Paulo pela quantidade de campeonatos. A gente sempre vai jogar menos que eles. Então, num ranking onde se leva em consideração quem está na ponta simplesmente por quantidade de jogos, isso nunca vai ser parelho, nunca. Então, uma menina que está lá em Rondônia, que é extremamente capaz de estar numa seleção e jogou 2 campeonatos e foi campeã dos 2 campeonatos e arrebentou, ela nunca vai ser vista. Entendeu? Então, essa proporção ainda ela é muito desleal, né? E eu acredito que sempre vai ser. Eu acredito que para quem seleciona, se era difícil selecionar 12 meninas antes, imagine agora sendo 5 para uma seleção, né? Mas acredito que mais pessoas poderiam ser incluídas para um treinamento. Sabe? Então, eu vou ficar numa semana num camping, eu vou chamar lá pelo menos 2, quem são as meninas do Paraná, quem são as meninas de cada estado, eu vou chamar 2 ou 3 meninas desse estado, vou pôr dentro de um camping e ali eu vou ver quem são as meninas, né? Porque se você for ver, São Paulo e Rio imperam, né? Imperam. Meu. Então, eu acredito que a forma de escolher deveriam... Nada impede da menina ser muito boa, chegar lá por psicológico, por outras coisas, não render. Porém, ela teve essa possibilidade e o Estado foi representado. Né? Então, ter uma representação de cada Estado, 1 ou 2 ou 3, seria muito valioso para o basquete ser difundido, né? Porque a base existe uma possibilidade. Hoje chegar para minha menina e falar, treine que você vai ser vista e você vai jogar no Brasil. Cara, ela tem que ser muito, mas muito diferente para ela ser vista. E tá no campeonato certo, né? E você tem que estar no campeonato certo, na hora certa, com a pessoa certa e muito mais coisa que rola por trás que a gente acaba não ficando sabendo. Olha, Ana, eu acho que nós vamos ter que fazer mais lives para falar sobre mais coisas, viu? Eu estou gostando porque você está muito bem informada e esse é um dos assuntos que é preciso trazer a discussão, reflexão e também dar atenção a isso. Por quê? Eu converso com bastante gente, sabe? Galera de outras cidades, estados, assim. Eu mesmo, chamo por inbox ali, e aí, tudo bem? E aí? Eu fico enchendo o saco do povo. O povo não me aguenta mais, né? Porque aqui em São Paulo é muito louco. Aqui, meu, vai começar dia 30 a temporada. Eu faço a locução aqui dos jogos, já há muitos anos. Meu, a gente passa o dia e às vezes vai para a noite porque é muito time, né? E você trazendo essa visão também, porque sempre foi uma dificuldade da gente conseguir... Eu falo a gente assim, né? Porque eu só jogo no parque, depois que eu operei o joelho, eu não jogo nem no parque mais. Mas eu me incluo porque eu estou dentro da produção, de pensando, de gerar conteúdo sobre o basquete 3x3. Então, uma preocupação que sempre pegou foi justamente isso. Como que eu posso descobrir outros talentos
ou no Paraná, no Ceará, que tem bastante gente lá no Ceará, feminino também, só que a gente não fica sabendo. Tem a divulgação, tem as coisas que acontecem, mas o Brasil fica, às vezes, meio, né, rolou ali na cidade, no estado é conhecido, mas nas outras cidades a gente não sabe. Por isso que a gente está batendo na tecla. Eu falei, meu, vamos criar nossa própria mídia para poder potencializar isso, porque é uma discussão justa. A gente precisa mesmo ir avaliar, fazer uma viagem lá no Paraná, falar, a gente vai fazer um camp aqui, porque a gente vai levantar, a gente vai ter um dia inteiro para poder fazer. É só um dia, sabe? Para avaliar, ver as atletas que tem, porque às vezes o ranking, que é justo também, né, ele acaba... vocês acabam sendo prejudicadas, porque não tem muito campeonato para poder conseguir gerar a pontuação adequada, né, para se destacar em meio a todos os atletas, e aí fica meio no impasse. Mas eu acredito que, meu, se você se candidatar aí à Secretaria de Esporte, eu volto em você. Mas é que eu acredito assim, ó. Acredito nessa possibilidade que existe, precisa ter uma reformulação, mas eu acredito que a divulgação e saber sobre o 3x3 depende de mim. Eu só posso cobrar a FIBA quando eu tive 5 campeonatos ou 6 campeonatos e participei de 5. Infelizmente, eu não consegui jogar, teve um imprevisto, mas eu tenho que estar sabendo do que está acontecendo, eu tenho que estar ciente dos campeonatos e eu tenho que estar presente nesses campeonatos. Porque é muito fácil eu julgar, como estando fora, julgando a menina que está lá, sendo que a minha parte eu acabo abrindo mão. Entende? Então, assim, eu hoje, por exemplo, para vir aqui eu estudei. Eu não sabia que o basquete 3x3 vinha de 2007. Eu não sabia que ele foi colocado nos Jogos da Juventude em 2010. A ANB, por exemplo, eu achava que era simplesmente um campeonato. Não sabia do que se tratava. Então, eu acredito assim, me coloco em culpa no sentido de poderia ter ido buscar mais informação sobre isso. Mas fiquei aqui esperando com que as coisas chegassem na minha mão. Né? Então, eu acredito assim, curtir as páginas do 3x3, estar buscando isso, se isso é uma prioridade, se eu quero, se eu gosto, se eu... mas para mim é muito impossível. Pode ser impossível estar lá no 3x3, né? Como para mim era impossível ganhar um campeonato de 1 contra 1 e com tudo pago para os Estados Unidos. A minha final foi contra uma da seleção brasileira de 3x3. Então, isso aí. assim, você tem que fazer o seu melhor. Se vai dar, aí não tá nas tuas mãos. Mas fazer a sua parte, fazer o seu melhor, isso tá nas suas mãos. E é uma coisa que eu fico aqui enchendo o saco também do povo. É importante também, de repente você não precisa todos os dias, toda hora, mas, trazer uma discussão, produzir um conteúdo falando sobre a modalidade, isso é extraordinário. É o que vai amplificar a nossa cultura, né? Gerar o tal do engajamento para que outras pessoas, né, que forem alcançadas, elas falem, mas esse 3x3 é aquele de rua? Não, até ela entender, né, sobre regras, sobre se ela tiver uma quadra perto da casa dela, ela pode começar a jogar e fomentar o 3x3 no bairro onde ela mora. Então, depende de nós mesmo. Exato. Né? E assim, eu fico aqui disponível, encho o saco. Às vezes as pessoas falam, não vou falar, não vou fazer live com você, porque eu tenho vergonha. Eu respeito isso, mas é importante ouvir a opinião das pessoas, sabe? Poxa, essa live aqui para mim está sendo muito legal, porque às vezes a gente conversa com tanta gente, né? E muita gente também muito bem informada, assim como você. Poxa, eu estou impressionado aqui. Desculpa ficar, né? Parece que eu estou puxando a sardinha, mas é que realmente é isso que faz toda a diferença. Porque através de você,
de repente, das outras atletas, de outros profissionais da área, né, da educação física, eles podem criar projetos, fazer propostas nas escolas públicas, particulares e fomentar ainda mais. Eu acredito que agora, a partir desse campeonato que vocês vão fazer aí no Paraná, o negócio vai explodir, né? Porque ninguém vai querer ficar para trás. Ninguém. Né? Muitas federações aqui, muitas organizações, não só aqui, mas no Rio de Janeiro é muito forte o 3x3, sabe? O Ceará, os caras conseguiram lá uma liminar que vão construir várias quadras. Eu digo várias porque são mais de 3, 4, 5, em lugares diferentes da cidade. Lá em Fortaleza. Isso é uma conquista para o nosso basquete. É muito louco isso. E aqui agora o que acontece? O 3x3, por exemplo, nas praças ele está aumentando muito, né? Então o que acontece? As pessoas estão cobrando. Tipo, cara, a prefeitura não vai arrumar essa quadra? Ou estão arrebentando a Olha, que legal. O que a gente vai fazer? A Epingaus, por exemplo, o FIFO e outras pessoas cuidam da Epingaus. Lá nas praças aqui estão começando a ter esse movimento de cuidar das praças, né? Eu ajudei com uma redinha, o outro vem, o Fred, que é um senhorzinho lá, mesmo na pandemia, quebramos a tabela lá, desmontou, ele foi lá, pagou uma pessoa, colocou uma chapa de aço, investiu numa quadra pública. E todo mundo que chega lá, você sabendo jogar ou não, às vezes a gente faz umas caras que ele fala, ai meu Deus, eu perdi agora. Porque perdeu, tá fora, né? Mas todo mundo joga. Você vai ter que esperar a tua vez, mas você vai jogar. Então, eu fiquei super feliz, porque no último 3x3 que a gente teve oficial, eu vi meninos da quadrinha, que não estão em nenhum clube, lá jogando 3x3. Perderam? Perderam, mas estavam lá. Estavam lá. É, isso aí. Então, é muito legal, né? É muito, muito louco. Agora é o seguinte, ó. Nossa, tanta pergunta para fazer para você que eu nem sei como é que tá o nosso tempo aqui. Enfim, vamos lá. Eu sei que o Instagram não está derrubando mais com 1 hora, ele passa um pouco. Ele só dá uma piscadinha assim, de tipo, chegou 1 hora, dá uma acelerada aí, cara. Isso mesmo. Eu queria que você falasse agora, você comentou um pouco, mas, você participou de um campeonato de X1, né? E você ganhou e, foi lá para os Estados Unidos assistir jogo da NBA. Que inveja! Uhum. Como é que foi isso? Então, foi assim. A Band lançou uma promoção que você mandava um videozinho e aí você era selecionado ou não para ir participar de uma seletiva. Ela aconteceu uma seletiva em Brasília, uma seletiva em São Paulo, Brasília, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Então disputavam entre as meninas e aí saía uma campeã de cada regional. Aí o que aconteceu? Ele não foi muito divulgado esse campeonato. Aí eu vi um post desse daí, só a arte, mas não tinha nenhum link. Falei, cara, deve ter acabado, nem sei disso. Beleza. Aí uma aluna minha da academia, que eu trabalhava na academia, me marcou numa publicação que tinha o link. E eu ia para Brasília jogar um Master pelas Leis de Goiás. E ia dar no mesmo dia, lá em Brasília. Eu falei, vou estar lá em Brasília. O que pode acontecer? Eu vou lá, se for muito quebradeira, muito loucura, se for migué, né? Porque você fala, pensar Band, patrocínio e tal, não sei o que você fala. Deve ter uma segunda página nisso aí. Não pode ser assim, chegar lá e tal. Daí, eu falei para as meninas, vai ter não sei o que delas. Não, você é louca aí nesses campeonatos. Daí eu joguei de manhã o Master. E eu falei, Kênia, vamos para lá. Cheguei lá, já tinha patrocinador, uniformezinho, um backstage e tal. Só que só tinha uma menina na minha região. Daí eu joguei com essa menina, ganhei da menina, classifiquei. Daí aqui em Curitiba teve, aí eu fui lá no evento e tal, e aqui quem tava patrocinando era a OUS.
Então, quem ganhou, ganhou. Tipo, a Camila, que ganhou a daqui de Curitiba, ganhou um tênis que eles fizeram na praça. Tipo, maravilhoso. Jaqueta, uniforme, toalhinha, tipo, top, top, top. Aí eles pagaram tudo para ir para São Paulo. E a gente jogou dentro da NBA House. Nossa! Aham, tipo, a gente era uma das atrações da NBA House, era a gente. Então foi a Marley do Rio de Janeiro, a Paty de São Paulo, a Camila de Curitiba e eu representando Brasília. E aí tinha a batalha de rimas. A batalha de rimas lá, que também foi um de cada um. E aí tinha uma batalha de rima, uma batalha de quadra, uma batalha de rima, uma batalha de quadra. E aí era assim, você jogava os seus jogos, né? E aí as melhores ali iam para a final. E aí o que aconteceu? Pensa, a gente tinha um estadual para jogar lá em Maringá, porque eu e a Camila jogando no mesmo time. E aí os caras falaram assim, cara, como que nós vamos mandar essas meninas para Maringá? Vamos jogar o jogo delas antes. Teoricamente vai dar São Paulo e Rio. Aí as meninas vão para a rodoviária e aí a gente faz a final. Só que na minha cabeça tava assim, cara, a gente já tem 50%. Por quê? Eu e a Camila somos do mesmo time. Se eu perder 3, se eu perder 2, a Camila já tem a vitória. Uhum. Teoricamente. Ganhei os 2 primeiros, fui jogar com a Camila, me arrebentou na bordoada, cara. Se você ganhou, se você jogou com ela, você vai ter que ganhar de mim também, ó. Pauli, meu filho, Pauli. Bordoada. Ganhei da Camila, mas foi o mais difícil. Jogar com quem te conhece é muito mais difícil do que você jogar contra quem não conhece, né? E aí o que aconteceu? Eu perdi o primeiro jogo para Marley, do Rio, de 1 ponto. Eu perdi o jogo. E aí, o que aconteceu? Chegou lá, eu acabei, daí por conta de regras, de ler, a menina quando foi fazer o terceiro jogo, que era Rio e São Paulo, tinha que fazer muito ponto para passar de mim, para tirar a minha vaga na final. Porque lá na regra era assim, você pode bater lance se depender do teu resultado, ou se assim que acabar o jogo, você pedir para bater. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu quero bater os meus, eu quero fazer pontuação. E aí eu sabia que ela tinha que ganhar o jogo de mais de 5 pontos, só que era 5 minutos de jogo corrido. Para você fazer mais de 5 pontos de diferença, é muito difícil. Contra alguém boa que era a Marley, né? Era muito difícil. E aí acabou que eu e a Marley fomos para a final. Faltando 13 segundos ou 18 segundos, eu não me lembro, eu tava 3 pontos atrás. Só que o que acontece? O lance livre, toda falta que você tiver em ataque é lance livre. Só que esse lance livre é batido depois do final do jogo. Não é batido na hora. Então, eu tinha que pelo menos fazer um ponto. Pelo menos um ponto eu tinha que fazer. Aí o que aconteceu? Ela era muito grande, a quadra era muito pequena. Então, a minha bola de 3 e a minha velocidade eu perdi. Porque ela colocava a mão longe e já me marcava. Aí o que eu fiz? Bati pra dentro. Falei, meu Deus do céu, essa bola precisa cair. Voltei, arremessei e a minha bola de 3 caiu, que no caso era de 2. Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso marcar e eu não posso deixar ela fazer de 2. Daí marquei, faltava 8 segundos, marquei e acabou o jogo. Eu perdendo de 1. Perdi o jogo de 1. Só que eu tinha 2 lances para bater. Nossa! Preparei. Arremessei a primeira, adivinha? Acertou. Errei. Errei o primeiro. Aí, beleza, errei o primeiro, falei, puta que pariu, vou ter que acertar esse segundo. Concentrei, falei. E eu tinha batido o lance no primeiro, no segundo, no terceiro, e ela, como ela ganhou tudo, ela não bateu nenhum lance, né? É. Fui lá, acertei, empatou o jogo.
Daí era lances alternados até que na rodada uma acerte e a outra erre. Aí o que aconteceu? Certo. Como eu terminei o arremesso, a primeira a arremessar era ela. Aí o que aconteceu? Ela arremessou, deu uma tabela, porque estava muito perto, não tinha batido nenhum lance, estourou na tabela e errou. Falei, meu Deus, os Estados Unidos estão na minha mão agora. Só que daí o que acontece? Eu ainda tinha a possibilidade de errar, porque se eu errasse, estava tudo certo. Mas eu falei, meu Deus, eu preciso acertar. Me ajuda, Senhor, vamos lá. Concentrei, eu falei, não, eu vou acertar, vou acertar, vou acertar. Nossa, a hora que a bola saiu da minha mão, eu vi redondinha, eu falei, puta, vai cair, vai cair, vai cair. Nossa, a hora que caiu, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu acho que eu só fui acreditar mesmo quando eu tava dentro do avião, assim, indo. E aí, a Band pagou tudo. Lá em São Paulo eles já tinham pagado tudo pra gente, pra acompanhante, hotel, tudo. Tinha gente pra cuidar da gente. Tipo, o que a Ana quer comer? Ah, eu quero isso. Vinha um cara, a gente escolhia, o cara ia lá na fila, comprava, tá aqui o lanche de vocês. E nos Estados Unidos foi uma pessoa só pra cuidar da gente lá, você podia escolher qualquer jogo. E aí eu escolhi o Los Angeles Lakers e Hornets. Por quê? Eu sou torcedora dos Lakers. Os moleques que ganharam, o Vini e os moleques da Rima, foram em Los Angeles Lakers e Clippers, que era o primeiro jogo da temporada. Tinha camiseta de presente, tinha paraquedas de dinheiro, só que o que acontece? Clippers e Lakers jogam no mesmo estádio. E o mando desse jogo era do Clippers. Então o ginásio todo fica de Clippers. E eu queria ir num jogo que fosse dos Lakers. Então o que aconteceu? Nesse jogo ainda tinha menos público. Eu fiquei na fileira 6. E teoricamente não era pro meu marido ir junto, era só pra eu ir. Daí eu falei assim, cara, você não tem como trocar um aí pelo tradutor, alguém, colocar um van, tipo, tirar teu lugar pro Dani, porque o Dani tinha que ir me acompanhando para me entregar o ingresso, estar lá, porque se eu precisasse alguma coisa, ele está lá. Ele, não, acho que eu consigo. Aí a gente foi e assistiu da fileira 6, da fileira 8, perdão. Tipo, eu vi, tipo, LeBron, eu vi a temporada que o Lakers foi campeão. Nossa, meu, eu que vi da hora. O Anthony Davis entrando como 6º jogador. E acabando a temporada como o melhor jogador dos Lakers. Então, tipo, eu vi cotovelada, sangue escorrendo, pingando na quadra, assim. Eu vi muito de perto, muito. É absurdo. Obviamente que a nossa torcida ela é muito mais calorosa, né? Ela é muito mais viva, né? Brasileira. Meu marido falou, meu Deus, não tenho palavrão, isso é verdade. Não tenho nada pra gente gritar. E vi Papai LeBron dando airball. Vi ele, vi ele fazendo o que ele queria a hora que ele quis, né? Então foi uma experiência absurda, assim. Carrão de artista famoso indo me buscar, plaquinha com meu nome, galera carregando minha mala. Tipo vida de rico, só que uma semana. Um sonho, realizou o sonho e depois acordou. E aí eles me mandaram um cartãozinho de alimentação com $450 para eu me alimentar. Eram 3 dias e 4 noites, ou 4 dias e 3 noites. E aí, se eu quisesse, eu poderia estender a minha viagem. Tipo, a minha passagem de ida e volta ia ser paga, só que os meus gastos dentro daquelas semanas que não estariam dentro eram sobre minha responsabilidade. E aí a gente acabou estendendo, foi para Vegas, foi para... Fui para San Diego, vi o pôr do sol no mar, vi a festa dos Los Mortos, vi Halloween e vi a decoração de Natal. Quase ficou por lá, né? Quase, mais um pouco eu já ficava. E foi incrível, assim, foi uma experiência única. Acredito que dificilmente alguém consiga
a Bud vai fazer uma promoção assim, de 1 contra 1. Acredito que se for fazer, vai fazer muito mais voltado para o 3x3, né? Porque é o que está em crescimento, né? E é isso. E aí eu fui para os Estados Unidos. Muito bem, senhoras e senhores. Olha só, Ana Cruzeiro aqui compartilhando. Muito me admira assim, o seu conhecimento com profundidade, com termos técnicos, com olhar de jogo, sabe, o domínio na fala, que legal. Ó, tá quase acabando já a nossa live, mas eu quero ter uma pergunta que não quer calar aqui. O que é necessário para que as mulheres, as atletas, elas consigam ter mais resistência no jogo? Porque, tem campeonato que começa pela manhã e ele vai terminar às 5h30 da tarde, o último jogo. E se você chegou na final, seu condicionamento físico tá pela metade, ou então já foi, você só joga lá com o corpo, né? Uhum. O que você pode dar de dicas, sabe, nessa questão do físico, para manter essa resistência no jogo? O que eu digo é assim, ó, hoje, amanhã e depois também. Então você tem que treinar todos os dias para a pior coisa que pode acontecer. Então o que é pior? Você jogar 2 jogos, 3 jogos, você ter um jogo muito intenso, três partidas, porque se você for ver hoje, você vai ter treino hoje, você vai ter treino amanhã, você vai ter treino depois. Então, o que acontece é muito mais, às vezes, psicológico, do tipo, estou jogando 4 ou 5 jogos aqui junto, do que um físico. Porque o 3x3 são 10 minutos e você tem intervalos de descanso. Então, se você se manter hidratado, se você se manter bem alimentado, sim, teu corpo vai te dar energia para jogar esses jogos. E assim, no mesmo desgaste físico que você foi fazer a final, o teu adversário também vai ter. Então, você está psicologicamente, mentalmente ali, é o mais importante. Algumas coisas que aconteceram nesse último campeonato que a gente se arrependeu um pouco. O que aconteceu? A gente jogou 8 e jogou 8h30. E a gente ficou, vamos embora, não vamos, vamos embora, não vamos, vamos embora, não vamos, porque o nosso próximo jogo ia ser 4 horas da tarde. Nossa! Só que o que aconteceu? Aquele clima de 3x3, você conversa com um, você conversa com o outro, e aí você vai ficando, vamos, não vamos, aquela indecisão, né? Porque se a gente tivesse um plano antes do tipo, gente, vamos jogar, vamos embora, vamos dar uma descansada, vamos almoçar, e depois do almoço a gente vai pra lá e fica das 2 às 5, como for. E aí a gente foi ficando, e tinha a base, elas tinham um jogo 2 horas e tal. O que aconteceu? Os jogos atrasaram. Daí a Mônia foi comer o hambúrguer, já deu uma diarreia, ela já tava morrendo. Já chegou com dor de cabeça, daí a gente falou, cara, ferrou. Então, acho assim, que se a gente tivesse ido pra casa, descansado, porque eu tinha essa possibilidade, porque eu moro a 800 metros do campeonato. Então, a gente tinha essa possibilidade de sair de lá. Então, eu penso assim, que você ter um plano para o campeonato, porque quando a FIFA, quando você começa, você sabe todas as possibilidades, né? De todos os seus jogos. Então, o que acontece? A gente ter esse plano bem definido, que horas você vai comer, aonde você vai comer, levar água para você se hidratar, manter seus níveis ali de suplemento, ele faz muita diferença para o teu resultado. Mas a parte psicológica é muito importante. Então, a gente saiu de lá e falei, Mônia, vamos lá em casa tomar um banho, respirar, só tomar um banho e voltamos pra cá, tipo, faltava 2 jogos pra gente entrar em quadra. Falei, vamos, Mônia, vamos lá, tomar um banho e voltamos. Aí voltamos, já acordamos mais, porque a gente tava assim, né? Lesado. Então, eu acredito que o que precisa no campeonato 3x3? Muito cabeça. Atenção para ler os jogos, assistir os jogos de quem você vai jogar contra, entender qual é o ponto forte e qual é o ponto fraco. Manter hidratado e bem alimentado. E o resto, ó, é sangue, suor e lágrimas. Só madeirada, né?
Nossa, Ana, que legal, meu. Muito legal conversar com você, viu? Ó, quero deixar aqui já que está registrado, vai ficar no IGBT também. Estamos aqui disponíveis, tá? De repente vai ter um treino, não sei, fez uma foto, filmou, registrou, participou de um podcast, um programa de televisão. Meu, conta com a gente para poder divulgar, ajudar a divulgar. Agora a gente não está nem pedindo mais autorização. Vou lá na página e vou repostar mesmo, estou nem aí. Porque a gente precisa amplificar isso, sair da nossa bolha, meu, da nossa cidade, do nosso estado. A gente precisa levar isso, né, para elevar o 3x3. Então é o seguinte, ó, para a gente finalizar, eu tenho um momento aqui que é o nosso momento do checkball. Eu faço a pergunta, você dá uma resposta dando significado para essa pergunta e você responde. Você tem o direito de, se tiver alguma pergunta que você não se sinta à vontade, se tiver polêmica, brincadeira. Você pode falar, não, essa pergunta eu passo. Tá? Mas são só 3 perguntinhas. Uma palavra. Isso? Isso, tá. Isso. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o nosso momento do checkball. Vamos lá. Um sonho. Brasileira. Seleção Como? brasileira. Um time do coração. São José dos Pinhais. Um ídolo. Kobe Bryant. Para fechar, Ana Cruzeiro, onde você quer estar daqui a 2 anos com basquete 3x3? Seleção brasileira 35. Muito bem! Olha, uma mulher decidida, uma mulher que quer porque quer estar na seleção brasileira. Nem que seja no Master, mas vamos estar lá. Sensacional. Eu acredito que, meu, vai ter até mais 40 daqui para frente. Não vai demorar muito, não. Sério. Meu, que prazer poder conversar, conhecer você aí, a gente conversar através da rede. Nossa, que honra. Muito, sabe, tá trazendo um conteúdo maravilhoso aqui, meu. Tem base, nossa, muito bom, muito bom. Eu estou impressionado desde o início até agora. Estou aqui, poxa, aprendendo e se realizando também, né, meu? Poxa, o time de vocês, o Guacho aí fazendo história, né? Mandando ver. Eu vi que é um time alto, né? Também. Então, na verdade, tem a Mônia de 1,80, eu de 1,70, a Thalita, que agora tem 1,70, e a Milena de 1,60. Nossa, parece mais alta nas fotos. É a foto, né? Foto, é a foto. E eu acho que o diferencial do nosso trio é que a gente tem personalidades muito diferentes, né? E a gente tem características de jogo muito diferentes. Então a Mônia é a pessoa do ataque, ela ama atacar e ela é a pessoa que não vai te devolver a bola se tiver que estourar. A Milena é a pessoa da defesa, ela vai morrer. Sabe aquela pessoa que se irrita, que dá vontade de socar ela, que você vê assim, vou pegar o rebote, de repente tem uma pessoa voando e tirando a bola da tua mão? É a Milena, né? Eu sou a pessoa do checkball, que faço e distribuo, né? Ainda que a gente precisa melhorar no nosso 3x3, que a gente não pegou ainda por diferença da bola, são as bolas de 3 pontos. No último caiu um pouco, mas não é o nosso forte, a bola de 3 pontos, e a gente quer melhorar isso, porque precisa muito de bola de 3 pontos, né? E a Tali fez um jogo, a gente tá avaliando ainda, entendeu? Para não dar muita moral para ela, 20 anos, vamos dar aí, entendeu? Para ela estar em treinamento ainda. Que legal, meu. Olha, e eu vou falar uma coisa, viu? Num jogo de basquete 3x3, você jogar buscando só ponto de 1, desgasta bastante, hein? Sim. Nós queremos mulheres bravas. Porrada é 1+1. É isso que a gente quer, porrada, 1+1. E... Só que assim, se você for pensar na bola de 3, você pensa e morre no desespero. A gente viu muito time que poderia ter virado o jogo com bola de 1, com 1,5 de tempo,
batendo desespero e tacando bola para cima de bola de 3 e perdendo o jogo, sendo que poderia ter cortado e ter ido lá dentro e feito mais um, ter roubado uma bola, porque daí ficou aberto lá para chutar de 3, aí os caras saíram e não conseguiu voltar para marcar. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, mas você ter uma pessoa que chuta bem faz muita diferença também para você cortar lá dentro. Mas estamos chegando. Oxe, mas se no primeiro minuto você matar 2 bolas de 2, já era. Já tá. Desespero, já dá para respirar. Desespero. Não, e a bola de 3, quando empata, faz muita diferença também, né? Porque são 2 pontos de diferença. Então, você abriu e chutou, acabou o jogo. Verdade. Na prorrogação. Boa. Ana Cruzeiro, diga aí suas redes sociais, o seu trabalho também de personal training, né? Para quem tá aí, de repente, não sabia, fala, nossa, ela é do Paraná, não acredito. Ah, onde que eu encontro? Eu quero... Enfim, suas considerações finais aí, por favor. Muito bem. Então, primeiramente, Borracha, muito obrigada pela oportunidade. Acredito muito em pessoas como você, que divulga o basquete, que chama quem está aí, quem está sendo visto em todos os estados, dando oportunidade para todo mundo, né? Acredito que muito desse basquete ter desenvolvido no Campeonato do Bruno foi por conta de São Paulo ter vindo com uma equipe muito forte, né? Porque o Coab ter vindo, ter essa disputa, essa rixa, fez também com que a gente melhorasse, com que elas melhorassem, que o basquete feminino fosse visto, né? E muito vocês pelo canal, o canal é muito legal. A partir de hoje eu vou divulgar mais também, né? Eu me ponho à disposição também para divulgar mais o basquete 3x3, para estar à frente, tá? E também minhas redes sociais são Ana_Cruzeiro_. Eu trabalho com treinamento feminino, né? Nas minhas aulas elas são curtas para as pessoas treinarem em casa e trabalha muito a área que a gente usa muito no basquete, que é o HIIT, o velocidade, a intensidade alta em curta duração. E eu tento trazer ali um sapateado, um deslocamento lateral e movimentos que a gente possa usar as mesmas propriedades para o basquete, tá? Fico à disposição de todo mundo. Tem campeonato aí, se a gente conseguir, a gente vai com todo prazer para outras cidades jogar também. E contem com a gente para vocês precisarem. Sensacional! Muito bem, Ana Cruzeiro. Obrigado aí, viu, meu? A gente vai se falar mais vezes aí sobre basquete 3x3. Nós temos um quadro que é de entrevista, sabe? Aí a gente grava, né, por uma plataforma, um Zoom, aí a gente tem mais tempo para poder pautar. Mas, meu, foi muito, 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 muito bom mesmo. Olha, brigadão aí. Imagina! Sucesso aí. E conte ao com a gente o que 3x3. vocês precisarem. Pra Show! Maravilha! Na É isso que a gente precisa. Né? Que eu tô aqui no meus 2 pessoas ainda. Muito obrigada. Eu espero que, se vocês não comentarem depois, que eu só vou saber depois, eu surro vocês depois. Tá certo, então. Obrigadão aí. Mais. Grande abraço, viu? Tchau, tchau. É isso aí, gente. Conversamos hoje com ela, tetracampeã. Aí, ó, já ganhou o campeonato do X1, foi para os Estados Unidos, jogou, e tá fazendo história aí junto com a equipe do Baixo. Olha só, tá aí, ó. Premiações, essa mulher é demais. Personal trainer, ela chamada Ana Cruzeiro. Muito obrigado aí, gente. Não esquece mesmo de compartilhar aqui essa live, salvar, comentar, marcar os amigos, marca aí um atleta da sua cidade, para encorajar ela também, para ouvir essas ideias aqui, essas experiências, para que as pessoas possam, né, se encorajar e potencializar aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, o basquete 3x3 que a gente tanto ama, certo? Dado o recado aqui, muito obrigado e até a próxima edição. Fui!